Igreja, vamos abrir a Santa Bíblia no livro de Hebreus. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, e aí você poderá se aproximar dele ou dela, oferecer o seu exemplar da Escritura e assim abençoar o seu irmão. Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39. Retroceder jamais. Carta aos Hebreus, o capítulo é o de número 10. Leremos os versos 35 a 39. Diz assim o texto sagrado: Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Bendita seja a palavra de Deus, lida aos nossos corações. Se essa carta, a carta aos Hebreus, tivesse que ser resumida em uma frase, em duas palavras, seriam essas: retroceder jamais. A carta aos Hebreus foi originalmente escrita, destinada aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Em algum momento, devido às perseguições, às dificuldades, certos judeus que haviam aderido à comunidade cristã voltaram atrás, abandonaram a igreja e retornaram aos ritos do judaísmo. Jesus meio que já tinha previsto esta situação na parábola das sementes, lembrando que algumas sementes caem à beira do caminho, outras são comidas pelos pássaros, sufocadas pelos espinhos, queimadas pelo sol, mas há aquelas boas sementes que dão o seu fruto. Então, alguns apressadamente se uniram à comunidade cristã, mas vendo as dificuldades, as perseguições, retrocederam. E este é o tema da carta aos Hebreus. E este é o chamado, a exortação que ela faz aos seus leitores: retroceder jamais. Acredito, meus irmãos, que se esta era uma necessidade do século I, não é menos necessário este alerta no século XXI, porque vivemos numa época de apostasia, meus irmãos e minhas irmãs. A Europa é considerada um continente pós-cristão. Lá, as igrejas se transformaram em museus. As pessoas vão aos templos para tirar fotografia, não para adorar o Deus Todo-Poderoso. Nos Estados Unidos, a cada mês, dezenas de igrejas ditas evangélicas fecham as suas portas por falta de frequentadores. E aqui no Brasil, ainda que talvez nós não vivamos o fenômeno das igrejas se fechando, temos visto muitos corações se fechando. E homens e mulheres que um dia estiveram na presença do Senhor, parando de congregar, tornando-se desigrejados, e alguns até mesmo blasfemando da fé que um dia disseram professar.
Então este alerta dos tempos bíblicos não é menos necessário na nossa época do que o era nos dias do Novo Testamento. E permanece a exortação do Senhor por meio da sua palavra para nós, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos retroceder? Jamais. Não podemos retroceder porque nós temos uma promessa. É assim que o texto começa. Esse texto nos dá 3 razões para não retrocedermos, para não voltarmos atrás na nossa decisão de servir a Cristo. A primeira razão para nós não retrocedermos é essa: temos uma promessa. Versos 35 e 36. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não lanceis fora a vossa confiança, diz o autor bíblico. A palavra usada aqui no grego é a palavra apobalo, que significa mesmo isso, lançar fora, ou mais literalmente, jogar no lixo. O apóstolo inspirado, nós não sabemos o seu nome, Hebreus é uma carta cujo autor não é conhecido, mas o apóstolo inspirado por Deus diz: olha, vocês correm o risco de jogar fora algo que é muito valioso, preciosíssimo. Tem gente jogando no lixo o ensino que recebeu dos seus pais, o conhecimento sobre a morte, ressurreição e glória de Jesus Cristo. Não lanceis fora a vossa confiança, amados, porque ela tem uma grande recompensa. Há uma recompensa prometida para quem não joga fora a fé em Cristo Jesus. Mas o verso 36 nos lembra: necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Há uma promessa para você, há uma promessa sobre você, mas você não vai alcançá-la, ela não vai se tornar real, concreta, você não vai vê-la com os seus olhos, se você não tiver perseverança. É o que o texto está dizendo: necessitais de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Queridos, quantos anos Abraão e Sara tiveram que esperar para que se cumprisse a promessa e eles carregassem nos braços o filho tão esperado? Quantos anos José teve que esperar para que se cumprisse a promessa e então os sonhos que Deus havia lhe dado se tornassem realidade? E quantas outras histórias da Bíblia nos lembram este fato de que Deus honra a persistência, a perseverança. Nós não podemos recuar. A bela letra do hino 349, do hino do cantor cristão, 349 diz, vamos cantar juntos, irmãos, os irmãos conhecem. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Meu irmão, minha irmã, você acredita que Jesus vai te deixar? Então você vai deixar Jesus? Você vai virar as costas? Você vai perder a promessa? Vai jogar fora
aquilo que de mais valioso você recebeu. Não, em nome de Jesus, não, você não vai retroceder. Há uma segunda razão pela qual nós não podemos retroceder, é que a vinda de Jesus está próxima. É verdade, os dias são difíceis. Às vezes nós pensamos que tudo vai de mal a pior, vai se tornando cada vez mais difícil ser um cristão fiel, mas não tema, falta pouco, aguente um pouquinho mais. Esta é a segunda razão que o autor deste texto nos dá para a gente seguir em frente e não olhar para trás como fazem alguns. Verso 37, por que não podemos retroceder? Porque ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Os dias são maus, os tempos são difíceis, mas falta pouco. Cada vez que a humanidade se levanta contra Cristo, cada vez que os poderosos deste mundo blasfemam contra Cristo, cada vez que os governos promulgam leis dificultando a liberdade da adoração de Cristo, tudo o que eles conseguem fazer é cumprir as profecias que saíram dos lábios do próprio Cristo. Até o apóstata, o rebelde, sem que seja essa a sua intenção, confirma o que a Bíblia diz. Então, igreja, vamos aguentar firme. Não vamos olhar para trás. Não vamos largar do arado a que lançamos mão. Falta pouco. Jesus está voltando. Um escritor cristão do século 17, veja só, Thomas Fuller, lá no século 17, tinha esta frase consigo: coragem é o medo aguentando um pouquinho mais. Que visão interessante. Coragem não é você não ter medo, coragem é o medo aguentando um pouquinho mais. Então vamos aguentar, vamos resistir, porque a volta de Jesus se aproxima. Os dias de prova se abreviam, os tempos da recompensa próximos estão. Então você vai retroceder? Jamais. Pelo contrário, que a proximidade da volta de Cristo e os sinais se multiplicam, meus irmãos, a cada dia, faça com que a cada instante o desejo do seu coração seja viver de maneira que quando Cristo chegar, encontre você preparado, na presença dEle, na companhia dos irmãos, fazendo a sua vontade. Perguntaram certa vez a John Wesley: Wesley, quando Jesus voltar, o que você gostaria que Ele encontrasse você fazendo? John Wesley respondeu: o mesmo que eu faço todos os dias. Aquele homem vivia preparado para a volta de Jesus. E você tem vivido assim? Gosto da história da menininha que num domingo pela manhã foi à igreja levada por sua mãe e o pastor pregou sobre a volta de Jesus. Ela nunca tinha ouvido um sermão sobre a volta de Jesus, então ficou muito empolgada. E quando o culto terminou e ela voltava para casa segurando a mão da sua mãe, a garotinha não falava em outra coisa. Mamãe, que sermão maravilhoso que o pastor pregou. E a mãe dizia: é, minha filha. E as duas iam caminhando. Quer dizer então que Jesus vai voltar? É, minha filha. E que quando Jesus voltar a gente vai subir? É, minha filha. E então que quando Jesus voltar a gente vai ver Ele e Ele vai ver a gente? É, minha filha. E Ele vai nos levar para o céu? É, minha filha. E quer dizer que isso pode acontecer a qualquer momento? É, minha filha. Aí nessa hora a menininha falou: mãe, me faz um favor, penteie o meu cabelo. Sabem, é desse jeito que nós deveríamos esperar pela volta de Jesus. Com o cabelo penteado, com a vida arrumada, com a alma lavada, sem remorsos, sem pendências, sem fios soltos,
sem adiamentos, sem pecadinhos de estimação, sem mágoa no coração. A lembrança de que Jesus pode voltar hoje deveria me fazer viver o dia de hoje com excelência, consagração, santidade e fé, e me levar a essa decisão. Retroceder? Jamais. Uma terceira razão pela qual nós não podemos retroceder, meus irmãos e minhas irmãs, é que Deus se agrada da perseverança. Aquele que lança a mão ao arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. E a quem falta persistência, a este, muitas vezes, o sentimento do Senhor é de tristeza. Olhem o que diz o verso 37 e o verso 38 e o verso 39. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Algo que dá prazer a Deus é um justo que não recua. Daí a necessidade da perseverança, porque dela Deus se agrada. O meu justo viverá da fé, diz o Senhor, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa ideia, ou esse conceito, pode ser entendido de duas maneiras. Uma maneira de entendermos este verso, e versos semelhantes da Bíblia, é que aquele que persevera, por isso é salvo. Outra maneira que temos de entender é que aquele que é salvo, por isso persevera. Eu sou mais inclinado à segunda forma de entendimento. Jesus Cristo disse: pelos frutos os conhecereis. Ele não disse que pelos frutos nós seríamos salvos, mas ele disse que pelos frutos daria para saber se a gente é salvo ou não. E quem é salvo ou não, e se somos salvos ou não. E o fruto do justo, o fruto do salvo, é a perseverança, é a persistência. Daí o verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você pode dizer um amém? Esse versinho está falando de você? Esse versinho está falando de você? Esse nós aqui inclui você, meu querido, minha querida. Nós não somos, pela graça de Deus, só pela graça de Deus, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, para que perseveremos e assim agrademos a Deus, necessitamos de cuidado, de vigilância e de constante cultivo da nossa intimidade com o Senhor e da nossa fé. Há poucos dias, um avião caiu aqui no Brasil, trazendo comoção e tristeza a todos. As primeiras investigações sugerem que a causa da queda do avião tenha sido o acúmulo de gelo nas asas. Pequenos cristais de gelo que foram se acumulando sobre as asas e que chegaram a um momento em que havia tanto gelo ali que aquele avião já não era mais capaz de voar. Da mesma forma, existem coisas na vida espiritual que tentam se apegar a nós. E se nós deixarmos estas coisas se apegarem a nós, como o avião, nós vamos cair. Coisas como o pecado, o desânimo, a mágoa. Então é preciso que estejamos constantemente sacudindo fora estas coisas e nos limpando de tais coisas,
para que permaneçamos firmes. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que perseveram para a preservação da alma. Igreja, retroceder? Jamais, jamais. Quem lança a mão ao arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. E nós não podemos em momento algum desistir, desanimar ou retroceder. No começo da Segunda Guerra Mundial, a causa da Inglaterra parecia perdida. Os exércitos de Hitler já haviam dominado toda a Europa continental. Só os ingleses resistiam, refugiados na sua ilha, mas não podiam receber suprimentos, uma invasão era iminente, e todos esperavam que o primeiro-ministro, Sir Winston Churchill, iria à rádio para comunicar a rendição da Inglaterra. Era o que se esperava. E de fato Churchill foi à rádio e fez um pronunciamento. E o que ele pronunciou na rádio foi o seguinte: nós não vamos enfraquecer nem fracassar. Nós iremos até o fim. Lutaremos no continente, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com força crescente no ar. Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas. Nós nunca nos renderemos. Nós nunca nos renderemos. Amados, se homens e mulheres puderam lutar com tamanha coragem por um pedaço de terra que eles chamavam de pátria, nós vamos ter menos coragem ao lutar pela pátria que chamamos de céu? Você vai se render? Você vai desistir? Você vai se entregar? Você vai retroceder? Ah, meus irmãos, vamos gritar bem alto na cara do diabo: nós nunca nos renderemos. Aleluia! E cada vez mais e mais, Deus nos mostrará o seu favor. Amém. Louvado seja o Senhor.